Depois de receber a proposta que pode finalmente livrar ele para sempre daquela situação preso ao Ju Jae-kyun, será que o Kim-dan vai saber lidar com essa situação? Será que o Jae-kyun realmente mudou? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 78 de Jinx, um momento completamente novo na história, com o Ju Jae-kyun não só caindo na real, mas aceitando, né, essa realidade sobre como se sente em relação ao Kim-dan. Então hoje a gente fala sobre a gente começa a falar sobre essa nova fase de Jinx. Então já deixa o seu like porque ajuda no engajamento. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E agora vamos falar então sobre o capítulo 78 de Jinx. No hospital, o Dan se despede das colegas de trabalho e também da avó dele, prometendo a ela que vai fazer o tratamento direitinho para o sonambulismo e que também vai visitar ela todos os finais de semana. O Jae-kyun aproveita estarem no hospital e tira um tempo para se despedir do antigo treinador, que conversa com ele de maneira rabugenta, mas também de maneira carinhosa. Ele entrega uma pequena caderneta pro lutador. O Jae-kyun até se surpreende quando vê. Aquela caderneta, ela contém informações sobre as lutas do Jae-kyun, basicamente todas as falhas dele que o treinador enxergava enquanto assistia as lutas que eram transmitidas ao longo de todos esses anos. É uma demonstração clara do carinho que ele ainda nutria e dos sentimentos que ele guardou pelo lutador durante todo esse tempo, mesmo nunca mais tendo se visto. Ele criou um amor forte com o menino e um vínculo quase paterno. Assim como pro Ju Jae-kyun, esse senhor, esse homem, ele é a coisa mais próxima de uma família que já passou pela vida dele. Numa última mensagem de alerta e de carinho, ele fala pro Ju Jae-kyun ficar atento às coisas onde ele errou, ficar atento ao que está anotado na caderneta e voltar ao básico, que é onde ele está pecando nas lutas dele. E por fim, ele lembra ao Ju Jae-kyun que ele não é o pai dele e que ele tem que se manter firme, que ele não vai terminar daquela forma. E claro, depois disso, desse curto diálogo emocionante entre eles, a gente tem uma discussão completamente desnecessária entre os dois, que é a marca registrada desse relacionamento. O homem responsável por salvar o Ju Jae-kyun quando ele era criança, tirar ele do pior caminho possível na juventude, e agora, quando ele já é um adulto, mostrar pra ele mais uma vez qual é o caminho certo que ele tem que seguir. Então eles passam para se despedir daquele senhor gentil que hospedou o Dan por todo esse tempo que ele passou naquela pequena cidade. Nessa hora me parte o coração ver o quadro dos cachorrinhos tristes, porque percebem que o Dan tá indo embora. E o homem chega a oferecer ao Ju Jae-kyun que ele leve algum deles, mas o Jae-kyun prontamente responde que não tem tempo para criar um cachorro e a ideia é descartada. Mas é muito fofo esse quadro, os cachorrinhos tristes porque o Dan vai embora, não vai... muito fofo. Mas assim, me escutem, eu tenho certeza que em algum momento isso aqui vai ser um plot da história. Em algum momento o Ju Jae-kyun vai pegar algum desses cachorrinhos pra ele e pro Dan criarem, tá? Eu tenho certeza disso, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa de criar um pet é mencionada na história, né? Em alguma conversa entre ele e o Ju Jae-kyun, não é cogitando, mas mencionado de alguma forma, que eu acho que seria um forte marco, registro para a evolução do relacionamento. Quando eles finalmente partem, os cachorrinhos saem correndo atrás do carro e finalmente esta etapa da vida do Kim-dan naquela pequena cidade, cuidando da sua avó, e a luta desesperada do Ju Jae-kyun para recuperar o Dan, finalmente esta etapa, esse pedaço da vida deles se encerra. O Dan é recebido de volta à academia da Team Black com muito entusiasmo e emoção pelos meninos que treinam ali. Inclusive, o próprio Ju Jae-kyun é preciso dar uma segurada na empolgação dos rapazes.
O Yongu, nosso querido Batata, não consegue conter as lágrimas ao perceber que o Dan voltou. Por mais que eles tenham se encontrado recentemente, por coincidência, na cidade onde o Dan estava vivendo, saber que ele vai ter o gentil Dr. Dan por perto de novo todos os dias é completamente diferente e deixa ele muito emocionado. E aí no final, né, contagiados pela emoção do Batata, todos os outros meninos acabam se emocionando por perceberem, por entenderem que eles vão ter o Dan de volta com eles todos os dias. E o Jae-kyun volta a intervir quando ele vê a maneira como os meninos reagem, né? Dessa vez praticamente surrando os rapazes com um olhar completamente violento de alerta para eles se conterem. Ele se irrita com os outros por ter que compartilhar a atenção do Dan naquele momento e também por ver eles expressarem de forma completamente livre o seu carinho pelo Dan, a alegria de ter ele por perto de novo, sem se conterem. Mesmo que a forma como ele vê o Dan agora tenha mudado, isso é algo que é completamente incontrolável para ele. Essa maneira possessiva como ele lida com as coisas que fazem parte da vida dele. Sob as ordens do Joo Jae-kyun, todos voltam a treinar e se empolgam ao saber que o Jae-kyun vai mais uma vez se juntar a eles nos treinos. O Naoki, que observa os meninos de perto, se surpreende mais uma vez. Não é que aquele teimoso do Joo Jae-kyun realmente conseguiu trazer o Dan de volta? O que chama a atenção dele, na verdade, não é só o fato dele ter trazido o Jae-kyun de volta. O que chama a atenção do Naoki quando observa os rapazes de perto é que realmente parece que alguma coisa mudou entre os dois, o clima entre eles está diferente. Mas ele fica ali se perguntando se aquilo não é só coisa da cabeça dele também, se ele não tá só pensando lorota no momento. E aí isso acaba ficando de para lá. À noite eles finalmente chegam ao apartamento do Joo Jae-kyun mais uma vez. E o Dan não consegue, é inevitável pro Dan deixar de se sentir desconfortável de estar entrando naquele lugar novamente. Ele se sente muito estranho de estar lá de novo. No final de tudo, o Dan tá de volta. O Jae-kyun observa ele de perto, porque afinal de contas, pro Jae-kyun também é estranho o Dan estar lá de novo. O Dan se surpreende ao perceber que o Jae-kyun não se desfez do armário antigo da avó dele, né? Um presente de casamento que era guardado com muito carinho, basicamente o bem mais precioso que ele ainda tinha da avó dele. E aquilo que ele guarda com tanto carinho, sempre com a esperança de que ela pudesse usá-lo novamente quando ela saísse do hospital. O Jae-kyun conta que viu que aquilo ia ser jogado fora e acabou trazendo de volta. Ele completa isso com uma desculpa esfarrapada, de porque ele teria feito isso, porque ele teria trazido de volta e guardado. A gente sabe que no fim sempre foi algo sobre a esperança de ter o Dan de volta, ou o apego que ele sente ao Dan, e aquilo estava completamente ligado a isso. O Dan se mostra genuinamente grato por isso, pelo Jae-kyun não ter se desfeito daquele armário, e ele conta que se arrependeu imediatamente assim que decidiu deixar o armário para trás, decidiu jogar aquilo fora, e tava com medo de nunca mais ver ele. O Dan garante que assim que as coisas terminarem, né, e que ele for embora, ele vai levar o armário com ele dessa vez. O Jae-kyun escuta ele falar isso de perto, sem muitas expressões no rosto, mas honestamente ele não precisa de caras e bocas para ficar claro pra gente o que ele tá pensando depois dos últimos capítulos, né? Ele não tá contente e tá bem inseguro sobre a ideia do Dan ir embora em algum momento. Por mais que ele tenha se feito essa oferta muito altruísta de que o contrato deles acabe em breve, o Jae-kyun não gostaria disso. O Jae-kyun gostaria mesmo de manter o Dan perto dele ainda. Provavelmente agora ele queria manter o Dan por perto mais do que nunca. Existe agora um acordo claro de que essa é a última vez que os dois devem ficar juntos, e isso tem um prazo de validade. Só que diferente das outras vezes em que o Jae-kyun
meio que correu o risco de ficar longe do Dan, dessa vez ele entende que o Dan é muito precioso para ele. Na hora de dormir, o Joo Jae-kyun avisa que eles vão dormir juntos. A primeira reação do Dan é avisar, pedir para ele esperar um pouco que ele vai se preparar. Só que o Joo Jae-kyun tem um pequeno surto nesse momento, porque não é isso que ele quis dizer. O Dan entendeu completamente errado. O médico alertou a eles que o Dan não deveria dormir sozinho, justamente por causa do sonambulismo durante o tratamento. E por mais que o Dan ache um exagero eles dormirem juntos na mesma cama, afinal de contas, dormir em quartos próximos no mesmo apartamento, ele acredita que já seria o suficiente. Por mais que o Dan ache isso, o Jae-kyun só manda ele calar a boca e dormir de uma vez. O Dan não discute, então ele vira de costas pro Joo Jae-kyun, dá boa noite e dorme. O Jae-kyun fica ali parecendo muito frustrado com aquela situação. O Jae-kyun percebe que o Dan dar as costas para ele daquela forma é uma representação clara de como a ideia de dormir com o Joo Jae-kyun naquela cama parece algo tão desconfortável pro Dan ainda. Pensar que o Dan pode odiar ele tanto assim faz ele se sentir um merda. E não faz todo sentido, ele tem de se sentir um merda. O Dan então rapidamente pega no sono, muito provavelmente por causa das medicações que ele tá tomando. O Jae-kyun aceita que no final das contas o Dan tem todos os motivos do mundo pra não querer dormir naquela cama, se sentir desconfortável ali naquela cama com Jae-kyun. Afinal de contas, era ali onde aconteciam diversas daquelas noites de sexo violento entre os dois. Ao deitar naquela cama, as lembranças do Dan devem se encher de momentos como aquele, né, que eram pra ele muitas das vezes super desconfortáveis. Mesmo entendendo tudo isso e sabendo que tem boa parte na culpa, o Jae-kyun se conforma. O Dan vai ter que viver com isso e pronto. Afinal de contas, é muito melhor ele lidar com esse pequeno desconforto que o Dan ainda sente na presença dele do que pensar no risco de perder o Dan mais uma vez. E aí nesse momento ele acaba lembrando do acidente onde o Dan quase se afogou novamente. Então pensar no risco de perder o Dan, de que ele se machuque, é algo muito mais assustador do que a frustração momentânea que ele vai passar naquele momento. Esse capítulo me deixou feliz de ver o pessoal da academia cheio de amores e felizes com a presença do Dan novamente, porque é muito importante que mostrem que ele é querido. É muito triste ver que ao longo de toda a história, ele sempre se colocou num lugar completamente objetificado, inferior, irrelevante. E é muito importante que a gente veja essas passagens, que as pessoas em volta dele gostem dele, vejam ele como uma pessoa querida e sintam sua falta. É muito importante que a gente veja ele se sentindo amado dessa forma. O Jae-kyun também já aceitou que vai ser um processo lento e desconfortável para os dois nessa nova fase que eles estão vivendo. O momento em que eles vão dormir e o Dan acha que eles estão indo pra cama juntos, que é mais uma vez sobre sexo, ou então quando eles estão dormindo juntos e o Dan se sente claramente muito desconfortável de estar ali, são processos que o Jae-kyun precisa viver e superar e que não estão sendo muito fáceis para ele não. Claro que se a gente colocar essa merda toda numa balança é muito mais difícil pro Dan, não existe essa discussão. Mas ele vai ter que viver o próprio processo dele e vai ser lento e desconfortável também. Mas assim, também fica claro que o processo de redenção do lutador tá começando. E no geral é um ótimo capítulo, mas ele serve basicamente como uma abertura de um novo arco, de um novo ciclo na história, que é justamente esse processo de redenção, onde o Joo Jae-kyun deve ser completamente cadelizado, tendo que lidar com o reflexo de todas as merdas que ele fez pro Kim Dan durante todo esse tempo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!